Paz, irmãos, bom dia. Quem de fato está aqui nessa manhã e é pastor ou pastora? Levanta a mão para mim. Quem é só líder? O restante, né? Deus é bom. Para quem não é pastor, o ensino é de muita importância, mas tanto na questão de toda a liderança da igreja evangélica, como na classe pastoral, a idolatria é a mesma. Ministério é ídolo. Se ministério não fosse ídolo, a disputa para lavar os banheiros das igrejas e tomar conta dos carros no estacionamento era gigantesca. Mas a fila só é grande para louvar e pregar. Ou seja, bezerro de ouro. E se a gente vai atrás do bezerro de ouro, a gente está quebrando princípio. E se a gente quebra princípio, o princípio quebra a gente. Uma coisa é quebrar regra. Jesus viveu quebrando regra, mas ele nunca quebrou princípio. Então qual era a regra que a lei deu? Tinha que lavar a mão antes de comer. Aí ele não comia nem os discípulos. Aí não importa, meus discípulos só estão quebrando regra. O que entra não contamina, mas o que sai. Mas quando a gente não adora, a gente idolatra, né? Porque o ser humano é criado por Deus para adorar. Quando ele não adora, ele idolatra. E o que isso tem a ver com o ministério? Tudo, porque quando a gente está no mundo, temos outros ídolos. Quando a gente vem para a igreja, o que a gente quer? O altar, o púlpito, o microfone, aparecer. E o pior de tudo, alguém disse bem, na igreja, a loucura que a gente tem, se a gente fosse para o psiquiatra ou para o psicólogo, eles iam laudar a gente. A loucura que a gente tem na idolatria ao ministério é chamado de Espírito Santo. Ô irmão, ô pastor, ô irmã da intercessão, ô obreiro, isso aí está errado. Que isso, está julgando o meu ministério? Idolatria. A pessoa perde tudo, perde até a família, mas não perde a importância que ela tem só na igreja. Porque para alguns é ídolo? Porque fora da igreja a pessoa não teria nenhuma chance de brilhar. Por isso ela mate e morre na igreja, porque a igreja dá chance para todo mundo, sim ou não? Aí a pessoa vai criando uma idolatria. Ela não ama servir. Porque, como eu disse, se amasse servir, serviria em qualquer lugar. Tem vaga no louvor? Eu vou. Tem vaga para pregador? Eu vou. Mas tem vaga na faxina? Vou também. Por que ninguém briga pelo departamento infantil? É um dos ministérios mais sucateados das nossas igrejas, o departamento infantil. Eu queria ver. Sim ou não? Estou mentindo? Eu achei que baiano era mais santo que o povo de Brasília. Que bom que só muda a geografia, os pecados são os mesmos, né? Pastor Anderson, e como combater isso? Reconhecendo que todos temos ganância ministerial. E isso vai quebrar a nossa vida. Se você é pastor, isso vai quebrar você. Se você é pastor, isso vai quebrar a sua casa. Se você é pastor, isso vai quebrar seu casamento. Mas pode quebrar enquanto você é líder também, porque a ganância está lá querendo chegar ao trono, querendo chegar ao pódio.
Porque a gente passa a criar nessa idolatria uma identidade postiça, falsa, um impostor. Uma pessoa que faz de tudo para chegar lá e quando chega não sabe viver sem. É o jovem rico. Por que o convite para ele deixar o dinheiro? Porque ele não consegue viver sem. Então me dá aquilo que te impede de encontrar a tua verdadeira identidade, teu verdadeiro ser. Me dá a tua identidade falsa, que é o dinheiro, no nosso caso é o ministério. Quantos de nós saberia viver se saísse do ministério? Quem é pastor aqui, saberia viver sem ser pastor? Viveria bem não sendo pastor? Ou o ministério é o lugar da realização, é o lugar da fama, é o lugar do ganho, é o lugar das facilidades? Porque, de alguma maneira, nós estamos, mas não somos. Porque a nossa identidade não é pastor, a nossa identidade é filho de Deus. Então a gente tem uma função no reino, mas a função não define a identidade. A gente não é chamado pelo pai e pelo cargo, mas pela paternidade dele. Porque um dia a gente vai deixar de ser. Quando a gente estiver no céu, ninguém vai ser pastor, a ovelha não vai precisar ser pastoreada. O que a gente vai fazer? Toda profissão de estresse é tendenciosa à idolatria. Pastorado é uma profissão de estresse. Polícia, bombeiro, advogado. Você sabia que das instituições militares, o bombeiro é a instituição com mais alcoólatras do Brasil? Sabia? Não, polícia. Bombeiro é alcoolismo. Na aposentadoria. Por quê, pastor Anderson? O cara viveu a vida como herói. O cara salvou velhinho, salvou criança de incêndio, salvou gato em cima da árvore. Aí daqui a pouco o Estado chega e diz, aposentado. E ele não tem mais adrenalina. A sirene não toca mais para ele descer lá do... Pegar a mangueira, subir no carro e salvar alguém. Não tem ninguém para salvar. Então ele não conseguiu aprender a estar bombeiro. Ele incorporou ser bombeiro. Então não sabe viver a aposentadoria. E vai pro... O policial, em São Paulo, pelo menos as estatísticas dizem que se morre mais policial em São Paulo no suicídio do que no combate. Por quê, pastor Anderson? Não sabe voltar para casa sujeito, volta para casa policial. Aí a esposa não quer um policial, o filho não quer um policial. Aí a pergunta, usando esses exemplos, você volta para casa sujeito ou mulher de oração? O marido não quer transar com a mulher de oração. Trouxe criança porque quis, é reunião de pastor, vou falar. Pelo menos disseram para mim que era reunião de pastor. Se volta para casa pastor, o filho não quer pastor. A esposa não quer pastor. O sujeito é pastor. Mas o pastor não se lembra que é sujeito. Aí começa a fracassar. O indivíduo, o homem é pastor. Mas o pastor lembra que é homem. O pastor lembra que é humano. O pastor lembra que tem que se livrar de vez em quando de ovelhas e do próprio Deus. Para poder manter a sanidade. Você não é anjo? Você é anjo?
Ah, eu achei que era. Não é. Por isso a gente cresce como povo chato. Porque o povo cresce em santidade e serviço, mas não cresce como gente. Então, a igreja evangélica cresce, mas os seus líderes não têm um pé no chão, têm um pé na nuvem. Não sabem viver fora do sagrado, não sabem viver fora do ministério, não sabem viver fora do culto. E replica o que são na igreja e em casa. Por exemplo, as pessoas perguntam muito para mim: e a mulher pode ser pastora? Por experiência e pela Bíblia, complementando o marido. Se ela for casada e for pastora e o marido não for, só espere a data do desastre. Por quê? Ela não é anja. Ela não está aleluiada com o corpo glorificado. Você está aqui? Ela continua sendo gente. Como ela volta para casa depois de ser louvada em autoridade pela igreja para se submeter ao marido? Ela volta com a carteirada de pastor, queridos irmãos. Carteirada de pastora. Ela não volta como esposa, ela volta como pastora. Será que ela vai ser madura para deixar a pastora batente da casa para fora e entrar só a esposa? Toda pastora sozinha no ministério que eu conheci, o marido não estava na igreja. Porque não funciona. O ministério é da família, não é nem do homem sozinho, nem da mulher. O homem tem um ofício e a mulher tem um dom. Aí complementa o marido. Então os dois são pastores juntos. Ele tem o ofício de pastor e ela tem um dom ao pastorado. Complementa o marido. Ele sozinho, família quebra. Ela sozinha quebra muito mais. Porque a liderança foi dada por Deus ao homem. Ou ela é tipo uma freira. Entendeu? Celibatária, tudo bem ser pastora. Mas não tem nenhum homem a responder. O homem dela é o propósito, o homem dela é o ministério. Aí não vai dar problema nenhum. Agora casou, filha, sou pastora. Uma pastora me procurou: me ajuda aí, meu marido está no álcool. É, porque tu é pastora, por isso ele está no álcool. Entrega a igreja. Tem homem não na igreja? Para piorar não tinha, tadinha. Falei: não vai sair do álcool. Por quê? Como eu disse, a esposa não está glorificada. Vai ter o dia mal que ela vai ferir, ofender o marido, que ele está desviado e está no álcool. Ele não vai levantar. Ela não vai conseguir inspirar ele para ele vir para Deus, para ele vir para o Evangelho. É, irmão. Eu mandei tu abrir a Bíblia? Não, né? 1 Timóteo 5. Vou tentar ser rápido para abrir para perguntas, tá? Obreiro e pastor têm a tendência de fazer tudo ser espiritual. E nem tudo é espiritual, meu querido irmão, minha querida irmã. Tudo, não há mais nada secular para o homem e para a mulher de Deus, Spurgeon disse. Mas nem tudo é sagrado. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Toda doença existe por causa do pecado, sim ou não? Mas nem toda doença é pecado. Entende isso? Por que a doença existe? Porque Adão e Eva pecou. O pecado entrou no mundo por meio do pecado, a morte. Mas se toda doença é espiritual, como uma dipirona, um paracetamol, expulsa o demônio da dor.
Você está aqui? Então, a enfermidade só toca o corpo humano por causa do pecado, mas nem toda enfermidade é em si um pecado. Então nem tudo é espiritual. Meu casamento está sendo atacado. Não, para com isso. O demônio é sujo, está destruindo meu casamento. Aí é adultério. Tem nada a ver com o demônio. Porque é uma decisão moral, né, ali envolvida. Se torna espiritual quando a pessoa começa a mentir, cauterizar a consciência e por aí vai. Mas a decisão moral de trair o casamento não tem nada de Satanás. Eu sempre uso o exemplo do rei Davi. Quando foi confrontado pelo profeta, não tem uma repreensão de demônio lá. Você roubou uma ovelhinha do homem pobre, matou ela para dar de comer ao seu visitante, e esse homem pobre não tinha nada a não ser essa única ovelha, e você agiu sem misericórdia. Acabou. Não vi um sai de Davi, Satanás. Eu repreendo o demônio da pombagira. Não tá. Não podia assim um profeta. Davi, vem aqui. Eu repreendo a pombagira na tua vida. Não tem. Confronta a moralidade dele, ele reconhece o pecado, confessa, deixa, alcança a misericórdia. Então, essa idolatria ao ministério leva o homem e a mulher de Deus a caminhos infantilizantes. Por isso a igreja evangélica é uma igreja infantil, no nível de maturidade que ela já deveria alcançar. Por isso os falsos profetas estão aí vendendo água ungida, toalha de não sei o que, Pix da prosperidade, por aí vai, porque a gente é um povo infantil. Que acha que por trás de tudo tem um demônio. Não, vamos, né? Não. Com isso, entramos no ministério sem fazer manutenção da nossa humanidade. Entramos no ministério só para almejar um voo ou um crescimento espiritual. E a gente esquece que é marido, que é cidadão, que é pai. Por exemplo, eu vou falar de política na minha rede social. Pastor não se envolve com política. Oh, meu Deus do céu. Está vendo aí? Não alcança. O berçário gospel não alcança. Eu sou cidadão brasileiro, nascido no Brasil. Não possuo o direito cidadão de pensar politicamente, agir politicamente e falar politicamente. Percebe que essa crítica está imbuída do quê? De uma alienação. O pastor é sujeito também. E pode ser o sujeito falando de política e não o pastor. Um monte de comentário santão, porque eu fiz aquela camiseta ali, quebre a mandíbula do pedófilo. Então assim, custa refletir que pode ser o pai, Anderson Silva falando isso, que se eu pegasse o cara mexendo com o meu filho, eu ia arrebentar ele, mas talvez quando eu fosse matar ele, o pastor controlasse o sujeito, dizendo, liga para a polícia, não mata não. Mas do tipo assim, por que querem roubar a minha humanidade? Eu não tenho o direito de ser pessoa, eu não tenho o direito de ser pai? Se o cara mexer com a minha família, minha mãe, meus filhos, minha esposa, eu não tenho o direito como cidadão de socar a cara dele? Mas está errado. Ok, eu não estou dizendo que está certo, eu estou dizendo não tire o meu direito humano de ser humano. A Bíblia está recheada disso, gente. A genealogia de Jesus está lá com Davi, esse homicida adúltero, está lá com Raabe, a ex-prostituta, para dizer bem assim, até o Filho de Deus tem uma genealogia imperfeita, mesmo sendo perfeito. Está lá, a Bíblia não esconde a nudez dos homens de Deus, nem a humanidade dos homens de Deus, para dizer, olha, vá para o sagrado, mas nunca tire o chão do pé da vida. Aí os caras assim no comentário da camiseta, tinha que ser esse pastor polêmico, onde está escrito que Jesus...
Até parece teu abestalhado. Se fosse na tua casa, Deus me livre uma pedofilia. Tu, aleluia. Tu é um psicopata se tu não chorar, se tu não querer matar a pessoa que violentou um parente teu. Tu é psicopata. Tu é desumano. Porque tem que dizer assim, ó, me segura que eu vou matar. Sim ou não? Quem está vivo. Uma mulher chegou para o pastor e falou bem assim: descobri que meu marido me traiu, eu quebrei a casa toda. Aí o marido falou: amém, irmã, glória a Deus. Hã? Que bom, irmã, você é humana. Agora se você viesse para mim dizendo: descobri que meu marido me traiu, aleluia, eu ia ter medo de você. Entendeu? Porque esse tipo de gente psicopata que nunca fala um A, nunca muda o tom da voz, que entra no cinema e mata todo mundo. Então é melhor Pedro cortando a orelha e Jesus dizer: ei, calma, do que Judas mansinho que dá beijo no rosto, mas é o traidor. Então o problema não era o Pedro explosivo, era o Judas beijoqueiro. Então você vê uma igreja infantil que rouba do seu povo o seu direito a ser humano. Então eu não estou dizendo que está certo quebrar a mandíbula do pedófilo, mas eu quebraria, mesmo sendo errado. Mas você vai perder o réu primário, problema meu, não é problema seu. Não compra camiseta, não quebra a mandíbula do pedófilo. Eu quebraria. Meu sonho era poder matar pedófilo, não ser crime nem pecado. Meu sonho. Tem um pedófilo ali, a polícia dizia: pode matar, não dá nada. Eu matava, eu ia lá mesmo e matava. Porque assim, ó, a pessoa que vai lá e diz que isso, ela fala assim, o que isso, sabe, numa altivez tão espiritual, que ela não está bulhufas nenhuma de santa. Ela só está externando a hipocrisia dela. Porque se ela tivesse santa, os anjos estariam perto dela. Gente batizando, projetos, igreja sendo plantada, mas não está. Não está. A nossa santidade, irmão, está pautado no chão da vida. A gente tem que buscar ser santo espiritual, mas nunca esquecer que é ser humano. E pastores esquecem, e obreiros esquecem. Por isso que tem um monte de pedófilo dentro da igreja, sabia disso, né? E por isso que tem um monte de pastor pedófilo. Porque é tudo espiritual. Não, foi o demônio que usou o pastor. Foi o pastor. Denuncia ele. Pega uns 3 cabas da igreja e quebra o pastor. Dá uma surra nele antes de levar ele para a delegacia. Entendeu? Eu li um livro onde um pastor pedófilo que abusou do próprio neto disse: a igreja é o melhor lugar para os pedófilos, porque o crente crê no ser humano. A gente crê em todo mundo, mas não duvida de ninguém. Sabe? Fulano traiu a esposa. Estou pronto, estou esperando. A gente está aqui para resolver problema. Ah, o pastor é pedófilo. Se falar em nome do Senhor, eu creio. Mas não duvido também que qualquer um de nós é capaz das coisas mais absurdas. Então esse sair, tirar o pé do chão para viver, vai trazer um monte de problema. Entendeu? Pastor, meu marido só quer sexo. Irmão, o problema é se ele não quisesse. Ou o contrário. Tem caba que não gosta muito e tem mulher que gosta muito.
Pastor, acho que minha mulher tem uma supermagira aí, uma Jezabel, mulher que é toda hora. Irmão, é tão fantástica a palavra de Deus que lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz bem assim, ó, que a esposa não negue o marido o que lhe deve, e o marido não negue a esposa o que lhe deve. Falando de sexo. Porque não temos governo sobre o próprio corpo. O corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Não se afastem, falando de sexo, a não ser por mútuo consentimento. O outro aprovou o jejum, apenas para orar. Mas faça isso rápido para que o diabo não vos tente pela falta de domínio próprio. Olha que coisa linda está na palavra. Paulo está dizendo, homem, o corpo não é teu. Toda vez que a esposa quiser, você tem que dar seu corpo para ela usar. E mulher, o corpo não é teu. Toda vez que o marido quiser, você tem que dar o corpo para ele usar. Se não quiser, avise antes. E ele tem que aprovar, ela tem que aprovar. Vou jejuar uma semana, vou ficar fraco, vou ficar fraca. Aí não vamos aleluiar lá não, não vamos cremosar não, tá bom? Tá bom. Faça rápido para que o diabo não tente pela falta de domínio próprio. Paulo está dizendo que não querer transar é falta de domínio próprio. Quem quer transar muito tem domínio próprio. É o oposto à lógica no sexo cristão. Quem não quer, não tem domínio. Quem quer, tem domínio porque sexo é comida. O corpo tem fome da sexualidade porque foi criado por Deus. A única maneira de ficar sem sexo é ser celibato. E a Bíblia diz que é um dom. Deus dá esse dom. O cara aleluiou e não pensa em sexo. Recebeu um dom. Se não receber o dom, todo mundo é feito para o sexo dentro do matrimônio. Olha um assunto aí que as igrejas não estão falando. Porque é todo mundo santo. Sexo é um assunto... Na hierarquia da santidade, sexo é um assunto baixo, sujo. Um assunto como esse aqui é visto como um tabu. Uma fala dessa minha aqui é um tabu na maioria das igrejas. Que na nossa cabeça, sexo é de Satanás. Deus criou tudo, menos o sexo. Deus criou tudo, menos as genitálias. Deus criou tudo, menos o orgasmo. Deus criou tudo, menos o prazer. Mas o mais engraçado é que anatomicamente pênis e vagina se conectam. E a gente acha, no nosso comportamento santo demais, que Deus criou tudo, na hora do sexo mandou um WhatsApp para o Satanás terminar a obra. Então o sexo não está na pauta santa do povo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando quebra a vida do obreiro e do pastor, quebra o sexo. Quebra a intimidade do casal, porque está todo mundo em busca de santidade. Se sexo não é santo, sexo é um assunto baixo. Então a gente quer ver anjo, quer ver demônio, charamanaias, orar em língua, interpretar, mais um dom, evangelizar, fazer missões, ir para a África, ir para os ribeirinhos, ir para a favela, dar sopa na sexta-feira para o mendigo. E a esposa e o marido com fome de quê? Sexo. Porque, como eu sempre digo, está todo mundo querendo ir para a África. Quase ninguém quer voltar para casa. Porque é o lugar da negligência, quando deveria ser o lugar do trampolim. O casamento me envia às nações, mas eu não estou querendo ir às nações para fugir do casamento que não está funcionando. Então por que tem mulheres enfurnadas na igreja de segunda a segunda, sem tempo de praticar o que a igreja ensina? Fugindo. Fugindo. Oxe, homem, que é isso? Acabou de chegar da igreja, estava orando. É porque você estava orando que você tem que chegar em casa e já tirar a roupa.
Não, eu estava orando. Aí põe um cadeado, um cuecão de couro com a chave. Não, se você estava orando, essa oração fez você ser verdadeiramente humano. Ou seja, aumentou o seu tesão, sua paixão pelo seu cônjuge. Tem mais café por aí? Pode ser com açúcar, tá? Pode ser com. Pode ser com. Tá gostando? Amém, glória. Amém. E aí? Porque ela diz assim: minha prioridade é ser uma mulher de oração. Ser uma mulher de oração, mas não é uma oração de mulher, sabe? O que tem a ver ser uma mulher de oração e esquecer de ser mulher? E esquecer de ser esposa? Não é porque a gente esfriou. Como não esfria? Ontem a gente já bateu nos homens, né? Mas a mulher não está se cuidando, camisa do Lula ou do Bolsonaro, vote em mim. Cabelo, sabe? Homem é visual, mulher é sentimental, mas homem é visual. Eu estou falando de casais de líderes e pastores, tá? Não estou falando dos evangélicos não, estou falando de nós. A classe dos obreiros da igreja. A gente é responsável pelo tesão que despertamos no nosso cônjuge. O caba, minha mulher não está mais interessada. Olha o teu fedor nojento. Pastor não se cuida. E quando se cuida, tá meio somebody love para as ovelhas, sabe? Meio Zé Bonitinho para o rebanho. Cuidado, varão. Não se cuida. Outro dia, meu filho acabou com o meu perfume, até comprei um vindo na viagem para cá. Oxe, pai, tu vai sair? Vou não. E por que tá botando perfume? Oxe, para sua mãe. Oxe, e é obrigado? É óbvio. Ah, mas estão casados há 17. Oxi, vou ficar fedido dentro de casa? Vou não. É para sua mãe. Não bota perfume para a mulher da rua. Bota perfume para sua mãe. Vou botar, é 9 da manhã. E daí? É da sua conta? Se eu vou ficar cheiroso para minha mulher? Quem imagina? Se ela estiver animadinha, estou lá trabalhando, ela der um cheiro no cangote e o cheiro de fedor suvaquento lá. Não. Quando ela chegar perto, vai dizer: eita, tô pronto. Assim, ó, qual é o recado que o casal tem que dar? Tô pronto. É 6 da manhã, tô pronto. É 5 da manhã, tô pronto. É meio-dia, tô pronto. Vacilou, é gol. A gente é responsável. A gente é o jardineiro, você é a jardineira, sabe? Você é o responsável por fazer a manutenção da sanidade, do tesão, da alegria no lar. Porque, por exemplo, para o casal de pastores, o casamento vai passando e vira uma relação de tolerância. Eles só não divorciam por causa da reputação e do ministério, mas talvez não tenham mais o mesmo nível de envolvimento do primeiro ano. O ministério vira uma escora, uma desculpa, mas eles não têm mais essa alegria. Não se beijam, não viajam, não dialogam. Negligente, ela consigo mesma, ele também negligente, com saúde, aparência. E o texto que eu mandei abrir aí, 1 Timóteo 5, 23, Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, ó:
não beba apenas água. Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Até aí. Não beba apenas água. Pastor, não beba apenas água. O que eu quero dizer com isso? O que Paulo também está tentando falar para Timóteo? A perspectiva da enfermidade, ela não pode ser apenas espiritual. A água não era potável na época e o vinho era misturado às vezes para trazer um pouco de quê? Pureza. A mistura trazia um pouco de pureza, purificação para a água. Porque se hoje o homem de Deus, a mulher de Deus fica doente, o diabo está furioso. Vai fazer um check-up para tu ver se é o diabo que está furioso. Não é o diabo que está furioso. É você que sabotou a própria saúde. Não tem nada de diabo. Diabo não é responsável pela tua testosterona, não é responsável pelo teu cortisol, pelo teu colesterol, pelo teu peso. Não tem nada de diabo. Não beba apenas água, mas um pouco de vinho, porque você fica frequentemente doente. Olha só, tirou a espiritualidade da enfermidade. Então tira a espiritualidade de algumas áreas da tua vida. Para de querer encarar tudo pelo sobrenatural e assume responsabilidade natural por aquilo que você deve assumir essa responsabilidade. O que é espiritual, o que não é, não é. Sua saúde não é espiritual, sua rotina não é espiritual, seu tesão não é espiritual. Deixa eu dar um feedback para você. Pastores na atividade pastoral têm a tendência de substituir dopamina, endorfina, serotonina, que são neurotransmissores hormonais responsáveis pelo descanso, a alegria e o prazer. Isso é substituído, sabe por quê? Adrenalina. E a adrenalina vai levando a gente o que? A síncopes, porque a gente precisa de um novo demônio, bum! Precisa de um novo batismo, bum! Por exemplo, a gente vai tirar férias e marca pregação no lugar que a gente vai tirar férias. Porque é viciado no sagrado. Há um alto índice de depressão entre os pastores. Você sabia disso? Sabia disso? Um alto índice de solidão, que é disfarçado porque a gente prega todo domingo, e um alto índice de depressão e danos familiares. Por quê? Andamos na adrenalina. Como endorfina, dopamina, serotonina não estão em atividade, adrenalina lá em cima, testosterona lá embaixo, por isso a gente esquece de namorar, cremosar, tá aleluiado, apaixonado pela mulher, porque se for fazer um check-up, testosterona tá em declínio. E a testosterona é o principal hormônio masculino. Aí vai para terapeuta, constelação familiar, vai para a instância Paraíso da pastora Zenete, vai para o pastor Cote. Olha, estamos perto do divórcio. E sabe o que é, macho? Hormônio. Tem nada de diabo, o diabo não está furioso. É que você não tem mais a pegada de pegar essa cremosa igual você pegava no começo, sabe? No namoro era assim, ó, você querendo botar a mão e ela fugindo de você. Aí agora você pode botar a mão onde você quiser e não quer. Por quê? Não é o Satanás. Ninguém está querendo destruir seu casamento. Sua testosterona está lá no chão. Porque se ela estivesse lá em cima, qualquer bobeira que ela desse, você estava, opa. Você ia cheirando ela, caçando ela.
ela está lavando louça, assim, e aí? Ela está botando a mesa, aí você chega, opa! E ela, para com isso. Pastor Ezenete não vai resolver sua falta de testosterona. É hormônio. Não beba apenas água, vá para o médico. Não beba apenas água, vá para o cinema. Não beba apenas água, para de transar. 20 anos de casamento, papai e mamãe. Vai para debaixo da cama, em cima da mesa, em cima da pia, em cima do telhado, dentro do carro, em cima da bicicleta. Ai, tá ruim. Claro que tá ruim. Claro que tá ruim. Papai e mamãe gospel, 20 anos de casamento. É hora de transar. É um peso, é um fardo. Como não seria? Como não seria? A esposa não tem mais alegria, porque o cara não tem mais pegada, o cara não está aleluiado. Ele precisa de alívio. Então o sexo vira ou reproduzir, ou a esposa tolerar ser depósito do marido. E eles não têm mais alegria. Não tem a pegada, não tem preliminar, não tem beijo, não tem língua, não tem adrenalina, não tem. Porque quando tem adrenalina a gente fica assim, ó, onde que vai ser? Quando os meninos saírem para a escola? Aí você olha assim, você vai lá na pia, ela aguenta? Aí ela, o que você está fazendo aí? Estou medindo o peso aqui da pia. Cima da máquina de lavar, da choque. Embaixo da cama, cabe a gente? Você fica descobrindo ou tramando novas maneiras de provar que você está apaixonado pela mesma mulher há 5, 10, 15, 20 anos. Aí a pergunta que eu faço, o que isso tem a ver com o diabo? Pelo amor de Deus, isso é responsabilidade nossa. Mas o que a gente está fazendo? Bebendo apenas água, porque a gente é santo, aleluia. E a vida está sendo destruída. Cinema? Tá doido. Culto. Me permita, vida chata é vida de crente. Não vem com esse papo que a gente é o povo mais feliz da terra. A gente é chato. As crianças olham assim, ó. Meu Deus, que chatice. Culto de novo. O menino fala, saiu um filme novo. Aí você, culto. Segunda, culto de ensino. Terça, culto de libertação. Quarta, culto de doutrina. Quinta, culto de varão. Sexta, de varoa. Sábado, de manhã, ação social. À tarde, reunião de obreiro. À noite, culto de adolescente. Domingo de manhã, EBD. Domingo de noite, culto da família. Que vida chata! Que criança quer essa vida chata? Que criança precisa dessa vida chata? Que Deus pediu essa vida chata? Ele disse, indo por todas as nações, façam discípulos. Todas as nossas versões em português violentaram o texto no grego. Todas interpretaram ide, mas o original grego é indo. Então o português botou o imperativo. E o grego é um particípio verbal, sem tempo verbal. No grego não disse se é amanhã, se é agora. Vivendo sua vida. Melhor maneira de traduzir. Vivendo sua vida em mim. E vivendo sua vida em mim de maneira cotidiana. Façam discípulos. Vá para a academia. Namore, noive, case. Compre carro, compre casa. Faça negócios. Estude, se forme. Abra uma empresa. Vivendo sua vida, faça discípulos. Mas o que acontece? Ide, meu Deus. Por isso, quem é obreiro ou pastor quer largar tudo pelo sagrado. Quer ide, é agora, é urgente. Não é isso que o Senhor pediu. Porque assim, ó, se é isso, como fica o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, orai sem cessar. A gente lê assim no português e fala, e agora?
E agora, o que é que eu faço? Paulo não vivia, não é? Então Paulo está falando de espírito de prontidão. Eu estou nele e ele em mim. Então ele não está dizendo de aleluia toda hora. Ele está dizendo que ele em mim, eu nele, eu estou pronto em qualquer momento. Todo momento é um momento sagrado, mesmo que não seja espiritual. Eu estou no cinema com os meus filhos e é espiritual. Por que não pode ser espiritual? Por que espiritual só o culto? Por que espiritual só o domingo? Por que a semana não pode ser espiritual? Por que o lazer da família não pode ser espiritual? Por que as férias do pastor não pode ser espiritual? Então viciaram a gente a beber só a água, achando que todos os nossos problemas são espirituais. Então quando vem alguém como o apóstolo Paulo dizendo, mistura um pouco de vinho com a água, porque você está constantemente enfermo. Querido, se você está constantemente enfermo em qualquer área da sua vida, você está bebendo apenas água. E a ordem do apóstolo é: equilibra. Não é apenas água que vai trazer a solução para a sua problemática. Eu dou sempre esse exemplo. O filho desplugado do pai pastor, talvez não é um ataque de Satanás, mas é o crescimento da autonomia do filho agora reagindo a essa vida chata. Quando eu era criança, o Senhor me obrigava. Agora que eu já estou jovem para adulto, eu não quero essa vida chata. Então eu não vou para o culto, não vou para a igreja mais. Então a questão não é se Satanás está capturando o filho. A questão é se o pai afastou o filho de uma vida espiritual não espiritualizada. O que eu quero dizer com isso? A criança quer uma rotina não sagrada. Ela quer uma rotina de brincadeira, quer uma rotina lúdica, quer ir para o cinema. E o pai, espiritual demais, sempre forçou o quê? O sagrado. Então quando dizem por aí que filho de pastor é o pior, talvez é esse efeito. Criança o pastor forçou, adulto o filho diz, agora não quero. Porque foi duro, cruel. Filho de pastor, esposa de pastor não tem nome, já percebeu? O filho de pastor não tem direito de ser gente. E a gente tem que mandar esse recado para a igreja. Meu filho é sujeito. E o sujeito é suscetível a pecar, se afastar. O filho do pastor pode estar desviado e o pastor continuar sendo um homem de Deus. O que tem a ver? Salvação agora é por pacote? É? Sabia não. Salvação é por combo. Salvação é individual. A grande pergunta é se o pastor forçou esse desvio. Porque o filho queria vida e o pai forçava o quê? Culto, culto, culto. Mas não vamos longe para eu poder encerrar e passar a palavra para você. Se o casal de obreiro e de pastor for saudável, todos vão aprender. Teu problema é sexo. Pastor, tu é fissurado nisso. Teu problema é sexo. Tu não está transando. As mulheres com cara feia na igreja, pode ir, ó. Dou uma nova técnica de abordagem pastoral, para quem não estava ligado nisso. Mulher ranzinza na igreja, brigando por cargo, brigando por qualquer besteira na igreja, o marido não está chegando junto. Mulher bem cuidada na igreja é leve. Não quer problema com ninguém, uma mulher bem cuidada. Vai para onde a demanda mandar. É no louvor que precisa? Eis-me aqui. É na cantina? Aleluia, que chance de servir. Não, só tem um banheiro para lavar. Amém, qualquer lugar que precisar de mim. Mulher amargurada na igreja tem um homem sem pegada em casa. Porque um homem com pegada, irmão, amansa qualquer onça.
E o problema de quase toda mulher é a falta de um beijo de língua. É sério. Especialistas dizem que a principal atividade sexual para uma mulher é o beijo de língua. Tá bom já para as mulheres, nem precisa de muito. Ela só quer uma limpeza bucal dentária bem feita. Libera assim, ó. Diz assim que chocolate desestressa a mulher na TPM. Não é o chocolate, é a dopamina. Coisa que o beijo de língua faz na mulher. Libera dopamina. Então sua mulher só está triste, para baixo, amargurada, falta de beijo de língua. E o problema do homem, pastor? Falta de sexo. A frase não é minha, mas eu ratifico como verdade, é do pastor Cláudio Duarte. Irmã, quer um homem feliz, barriga cheia, saco vazio. Varão, quer uma mulher feliz, beijo de língua, eu te amo, saudade de você é minha cremosa, você é única, você é exclusiva. Acabou o problema. Então qual é o problema da casa do pastor? Sexo. Qual o problema da casa do povo de Deus? Falta de sexo. Eu fui treinado por um pastor que disse que na casa dele é todo dia. E parece que é, porque eu nunca vi um problema. Um dia ele chegou, a conversa na casa dele, com um pregador lá de Londres. Que conversa é essa aqui na minha casa? Não, é que ele está assustado que o brasileiro transa 2 vezes por quinzena. E lá o europeu é 1 vez por mês. Ele falou, conversa, rapaz. Aqui em casa é todo dia. Aí hã? É. Porque se o casal de líderes evangélicos tiver essa rotina, essa amizade quebra toda a inimizade em todas as áreas. Quem está junto, está junto. Aí vai forçando uma unidade que o filho aprende, que a igreja aprende, que o irmão vê aquele casal unido. Então, se ele está desunido no sexo, em que ele está unido? Se o sexo é a maneira física de expressão da maior unidade, como eu disse, anatomicamente Deus encaixou homem e mulher. Então, se a gente, como matrimônio, não é unido no sexo, em que somos? Se a esposa não pode falar para o marido assim, 12:00, bora. E o marido não pode falar para a mulher 5 da tarde, bora. Pode o que nesse casamento? Mas como eu disse, o mais triste é que no namoro queria o que não podia. E casado não quer o que pode. O que está acontecendo é 1 Coríntios 7. O diabo nos tentando pela falta de domínio próprio. Para quem não é solteiro aqui, estou mentindo? O sexo é o néctar da felicidade. Homem assim, ó. Homem na vida, aleluia. Oh, como você está leve, irmão, sorridente. Ah? E a mulher também. É bem cuidado no matrimônio. Quem não é bem cuidado no matrimônio é uma bomba relógio para a igreja e para a sociedade. Está aqui? Então misture água com vinho. Fique só na água não. Fique só numa perspectiva não. Quem aqui é pastor e acha que está em baixo rendimento, procure um médico. Psiquiatra, pastor? Não, é a última instância para ver se você está meio bilolado. A primeira é um médico endocrinologista ou ortomolecular, obrigado. Ou um médico ortomolecular ou um endocrinologista.
vai pedir sua bateria de exame, aí você pode chegar à triste constatação que a sua testosterona está lá embaixo. Mas é melhor ir pelo médico, para não se automedicar. Há alguns anos atrás, quando eu estava nessa, aí eu fui no nutricionista, ele falou, o teu corpo está deprimido, pastor. Não tua mente, teu corpo. Falei, misericórdia, vai fazer os exames. Aí tinha 2 ex-homossexuais trabalhando comigo. Um ex-trans, que não tinha mais o pênis, e um ex-gay que casou e fez um filho. Meu irmão, eu me senti ofendido. O Claudinho foi fazer a testosterona dele, 740. Eu fui fazer minha testosterona, 240. Eu falei, que sacanagem, o cara era gay. Testosterona lá em cima, o pastor, pai de 4 filhos, testosterona lá embaixo. Olha só, porque eu não podia estar orando ali, oh meu Deus, estou para baixo. Me toca, Senhor. Aí o Senhor falou, oh, para de ser abestalhado, tem nada a ver com Satanás, vai ver como que está a tua saúde. Nada de Satanás, ó. Aí o médico falou bem assim, percebeu, pastor, tem 1 ano que tu entrou pelaquela porta, tu entrou deprimido. Percebe a diferença de lá para cá? Porque assim, ó, não cuidar do templo do Espírito Santo não afeta só o corpo, afeta isso aqui, ó. E para nós, por que pastores se matam? 2017, quase 100 pastores se mataram no Brasil. Sabe por quê? Porque quando essa falta de cuidado afeta a mente, o pastor acha que foi abandonado pelo Espírito Santo. E ele não é mais um homem de Deus. Aí só cabe a ele o quê? A amargura e a desistência. Se depressão é espiritual, como dizem os evangélicos, eu não estou mais com Deus, então eu vou acabar com a minha vida. Olha o que a gente está fazendo. E às vezes, na maioria das vezes, depressão não tem nada a ver com demônio. Tem a ver com um processo de negligência, com inteligência emocional, saúde física, autocuidado, aprender a dizer não, coisa que pastor não sabe, que tem medo, entra num caminho de idolatria porque tem medo de perder a ovelha. Se eu falar não, sabe? Cuidar de si é o teu sábado, cuidar de si é trabalhar. Então se você tem um dia de descanso, você não atende ninguém. Ah, mas é seu dia de descanso. É trabalho. O Senhor descansou e o dia do descanso é um dia de trabalho. Todos os evangélicos vivem a ditadura do sim. O pastor mais ainda, ele não sabe dizer não. E é um treinamento, obviamente. Claro que é um treinamento. Não sabemos como fazer. Mas não perca a oportunidade de aplicar o teu protocolo. Vou dar só um exemplo da ditadura do não. Quarta-feira agora. Cheguei mais cedo no prédio social e estou lá gravando conteúdo. Aí, daqui a pouco entra o primeiro pastor. Bum, abriu a porta e entrou. Aí interrompeu a gravação. Daqui a pouco comecei a gravar de novo, vai ver o outro advogado lá, abriu a porta e entrou. Aí eu falo, ô louco. Aí gravei, saí, reunião de homens lá, 30, 40 homens. Aí eu falei, olha, não é porque você é da casa que entra nas salas sem bater não, tá? Isso aqui é culto de homem, isso aqui é lugar de homem. Então protocolo, bater na porta antes de entrar. É tudo nosso, é sua casa, mas por favor, posso entrar? Você sabe o que está acontecendo lá dentro? Ah, foi mal, pastor. Não, isso aqui não estou esculhambando ninguém. Estou colocando um código de comportamento. Por exemplo,
Posicionamentos claros e palavras claras. A pessoa só vai saber que rompeu um limite se eu tornei claro aquele limite. Aí o pastor, Aí o pastor prefere se detonar ao ter que falar a verdade. E eu falei, se achou ruim é menino, que aqui é uma reunião de homem. Aí a gente vai só, sim, amor, vou ficar calado. E aquilo vai como câncer, comendo o homem de Deus e a mulher de Deus. Amém, irmão? Glória. Perguntas, dúvidas, loucuras, devaneios, questionamentos, acréscimos. Apenas 3. Levanta a mão. 1, 2, 3. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem? 1. Segundo. Já levanta, porque vai ser só 3 perguntas. Shalom, igreja. Na verdade, eu quero fazer um acréscimo. Quando o pastor fala do cristão como sujeito, como que faz parte de uma sociedade. Eu fui convidado aqui pelo bispo Edson, sou Alexandre Aragão, tenho um trabalho social dentro de algumas comunidades. E, atualmente, eu faço parte do Conselho de Assistência Social da cidade. E eu tenho reclamado com as igrejas que a igreja ela é a mais presente dentro da comunidade, a igreja é a mais presente em todas as obras sociais, a igreja é a mais presente em tudo, mas ela é governada por quem está no conselho. Nós temos um conselho em Feira de Santana das religiões de matrizes africanas, nós temos o conselho da mulher, nós temos o conselho homossexual, mas nós não temos o conselho da família. Olha. No Conselho da Juventude, que está acontecendo agora, a Conferência da Juventude, 70% das pessoas no Conselho da Juventude que está decidindo as políticas públicas sobre a juventude são ligadas ao movimento LGBT e são anti-família. Então, quando o pastor fala da questão da igreja enquanto sujeito que participa da sociedade e decide, nesse momento, tudo o que a igreja faz, quem determina se vai ser bom ou ruim, são conselhos. A Conferência da Juventude, ela pode, inclusive, respaldar aquilo que o Supremo Tribunal Federal fez. O Supremo Tribunal Federal, contra tudo que a sociedade já decidiu, quer liberar drogas. E o Conselho pode respaldar isso, porque as pessoas que estão no Conselho da Juventude são a favor da pauta de drogas. Quem mais trabalha com juventude na cidade é evangélicos, mas quem está com o poder da caneta na mão não são eles. Conselho da Mulher. Raras são as mulheres que são evangélicas no Conselho da Mulher. A maioria que está no Conselho da Mulher é feminista. E por ser feminista, tudo que o pastor pregou aqui é machismo, é contra a mulher, é violência, é preconceito, e tudo mais. Dentro do olhar dos conselhos, se eu for avaliar o pastor pelo que ele falou aqui, ele é preconceituoso. E isso está sendo pregado dentro dos conselhos. Dentro do Conselho da Assistência Social, qual eu faço parte, somente eu e uma outra pessoa somos evangélicos. Somente nós dois. Recentemente, em uma conferência de assistência social, o movimento gay, junto com o movimento negro, determinou que o ano que vem só pode ter políticas públicas de qualificação profissional para o gay e para o negro do quilombo. Se você não for gay, se você não for negro do quilombo, esqueça o ano que vem a assistência na área de educação. Porque uma minoria determinou isso. Poxa, Sandro, mas a igreja, ela domina, ela mais faz obra social. Sim, mas quem está no conselho determinando as políticas públicas
é contra a igreja. E nós estamos perdendo esses espaços. Quem tiver a oportunidade de ir na Conferência da Juventude, observe as pautas da Conferência da Juventude. Eles não vão colocar essa pauta explícita. Geralmente eles passam, enrolam, e no final eles colocam. Mas a liberação às drogas e o combate ao preconceito religioso está nessa pauta. Porque a pauta diz que estão morrendo gays no Brasil porque o crente é preconceituoso. Eita. Entenderam? E quase nenhum conselho tem pessoas evangélicas dizendo é mentira. Só fazendo esse acréscimo. Olha aí uma questão muito importante. A gente não se envolve como cidadão e acha que problemas assim são resolvidos em oração. Por exemplo, Paulo, quando ele foi julgado, ele foi apelando a instâncias superiores por reconhecer seu direito cidadão. Ele foi preso injustamente, tendo dupla cidadania, ele falou: eu apelo à instância superior, conhecimento cidadão dos seus direitos. Então a gente não pode se iludir que problemas sociais são resolvidos espiritualmente. Há necessidade de se envolver. Dia 1º de outubro, votação agora nacional para os conselheiros tutelares, descobrir quem é evangélico e é conselheiro tutelar em Feira de Santana, apoiar como pastor, botar o nosso povo sentado nessa mesa de trabalho. Ano que vem, eleição municipal para prefeito, vereador. Temos que apoiar o nosso povo e parar de charminho evangélico. Ah, ele é assembleano, eu sou presbiteriano. Ah, ele é católico, eu sou evangélico. Ou a gente põe nosso povo sentado nesses lugares, ou a gente vai ficar igual cachorro doido correndo atrás do rabo, achando que todos os problemas públicos são resolvidos em oração. Oração, orar e agir. Amém. Pode ser? 2 colocações aqui, pastor. O senhor falou da questão do sexo diário. Que bom, isso é muito bom ouvir na igreja, né? Mas eu acredito que para o homem é muito mais confortável, porque o homem, ele chega de um determinado ponto mais rápido e mais fácil do que a mulher. Então, assim, seria interessante também colocar e ensinar, quando falarmos sobre isso, a questão de o homem ter esse cuidado de também proporcionar o prazer para a mulher. Pronto, primeiro ponto seria essa colocação. Segundo, quando o senhor fala da brutalidade, eu entendo totalmente o ponto. Jamais passei por uma situação, nem quero, nem desejo. Mas quando a Bíblia fala de dar a outra face, como colocar e como entender isso? O domínio próprio. Por exemplo, a Bíblia fala de Moisés, um assassino que depois se tornou um homem muito manso. Então, como a gente encontrar o equilíbrio nesse ponto de desejar, de fazer, mas ao mesmo tempo ter essa consciência cristã e de não agir? O senhor entende? Só isso. Eu te dou a outra face se eu estiver te evangelizando. Mas se você dar em cima da minha mulher, ofendê-la, ofender minha mãe e meus filhos, eu surro você. Se eu puder te matar, eu te mato também. Não estou te evangelizando. A outra face é enquanto eu te evangelizo. Mas como cidadão eu posso exercer a legítima defesa ou a legítima defesa de terceiros. E estarei respaldado dentro da lei. Não posso desconfigurar o que a lei diz. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 20 diz: se o ladrão for pego em flagrante, quem tirar a vida dele não responderá por seu sangue, se for de noite. Se for de dia, será culpado. O que isso quer dizer? De noite, eu não tenho consciência de todo o cenário e de todas as possibilidades. De noite não há outra maneira de eu agir. De dia eu posso correr, eu posso, naquele contexto, chamar a polícia, eu não estou diante de uma grave ameaça. Agora, se eu estiver diante de uma grave ameaça, a Bíblia me respalda a tirar a vida do cidadão. Por exemplo, estou em casa com os meus filhos, se alguém pular o muro, não é falta de amor, é amor a quem de fato eu protejo, é amor aos meus, é impessoal para com o outro. Eu não tenho que odiar ninguém, eu posso dar 3 tiros no peito do cara
e levá-lo para o hospital orando, dizendo: você só mexeu com a pessoa errada, lamento profundamente, confessa Jesus aqui, porque se você for, você vai para um lugar bom. Sem ódio, só muito amor. Amor a quem? A quem eu protejo. E obviamente, quando eu falo de sexo, se eu sou líder do Machonaria, o dia todo sobre isso, minhas redes sociais todas sobre isso, um homem de Deus considera que sua esposa é um playground. Então não estou falando com um troglodita que vai usar a esposa como depósito de esperma. Então, antes de um bom marido cristão penetrar a sua esposa, ele perdeu no mínimo 40 minutos, levando ela para a lua. Aleluia. Quem lê, entenda, porque há menores de idade no recinto. Então a gente está contando com a sensatez que o cara entende que sexo não é penetração. Penetração não é sexo, varão. Sua esposa pode ter orgasmos múltiplos, você não tem orgasmo múltiplo. Deus só te deu um. Por quê? Reclame com ele. Mas a esposa tem múltiplo. Se ela pode ter múltiplo, é chover no molhado, eu ter que falar para você o que você tem que fazer para que a sua esposa possa chegar fisiologicamente a ter orgasmos múltiplos. Aí, irmão, você tem que conversar, ser amigo dela, saber o que dá prazer para ela, se é no dedo, se é no sovaco, se é atrás da orelha. Aí é cada um com a sua cremosa, não é território meu. Mas ela pode ter orgasmos múltiplos e levá-la ao prazer. É um ato de adoração a Deus, porque ela vai ficar feliz e você tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Jesus cuidou primeiro da igreja para depois cuidar dele. Então um bom marido cristão primeiro dá prazer antes de ter prazer. Porque se você pegar 1 hora do namoro conjugal para dar prazer a ela e ela teve, meu irmão, o resto é só diversão. Agora tem cara que por causa do vício da pornografia, a esposa tira a roupa e ele já foi. Hã? Já? Aí é outra conversa que a gente tem que ter, não dá tempo para ter. Próximo e último. Fala, varão. Obrigado. Te assustei, foi, varão, naquela vez, isso aí? Desculpa, tá? Assustei. Pastor, eu estava ouvindo o senhor falar e aproveitando o ensejo do pastor Itamar, eu acho importante colocar um conceito que o C.S. Lewis trata no Peso da Glória, que é a diferença de você ser um homem pacífico e pacifista. Porque eu creio que essa sociedade ela tem empurrado nós cristãos a um lugar de pacifismo. Quando a gente fala assim, dê a outra face, é assim, a gente está sempre recebendo e saindo como otário, saindo como aquele que sempre tem que sofrer. E a gente entende que quando Jesus disse assim, dê a outra face, venda tudo que você tem, ou quando ele mesmo foi subir ao monte com seus discípulos, o próprio Pedro perguntou, Senhor, 2 espadas? Ele falou, não, isso serve. Então ele quis que o seu discípulo estivesse com 2 espadas, sabe? Então quando nós somos cristãos, a gente não pode entender que somos bonzinhos, nós somos bons, nós não somos bonzinhos. Então a gente precisa diferenciar pacifismo de ser uma pessoa pacífica, buscar pela paz, porque o mesmo Jesus que disse que veio trazer a paz e nos dar a paz, ele disse que veio trazer divisão entre família, no que diz respeito ao senhorio da sua vida. Muitas vezes a gente vai ter que ser duro em dizer um não, em se posicionar. Então eu creio que a sociedade ela quer que o cristão se cale e seja um pacifista. Sempre se cale, sempre receba tudo e não se posicione, não se coloque na condição de participativo na sociedade. Ser um pacificador é diferente de ser um pacifista, né? E eu acho que até no código do Machonaria tem esse ponto, e eu me lembrei desse capítulo do livro. Tem, e é baseado nesse próprio trecho que você comentou. O que pode parar um homem mau com uma arma? Um homem bom com uma arma. Então, um ato de violência partido de um cristão só é plausível se ele estiver parando uma violência maior. Se a gente sair daqui do culto e tiver um cara violentando uma criança, o que a gente faz? Ora ou age? Se tiver um cara agredindo uma mulher, o que a gente faz? Então,
a violência do cristão é uma violência santificada, porque é uma violência reativa para parar um absurdo. Então ela nunca é agente, nunca parte do cristão o ato, ele é reativo. A sua estupidez é tão grande e ninguém está agindo que eu preciso agir. Por exemplo, Jesus, ele é pacífico, porém ele criou o inferno, ele não é pacifista, o inferno é de Jesus. A Bíblia nos garante, em Apocalipse capítulo 11, verso 18, os anjos louvando ao Senhor e clamaram: Senhor, chegou a hora do Senhor destruir todos os destruidores da terra. O atormentador do inferno não é Satanás, o atormentador do inferno é Jesus. Chegou a hora, onde as promessas do salmista de quebrar o queixo do ímpio, o Senhor vai quebrar o joelho de cada um. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Quem não foi voluntário vai ser involuntário mesmo. Então quem a gente é para ficar melhor configurado? Homens de paz, prontos para a guerra. Não somos homens de guerra, somos homens de paz, mas estamos prontos. Por isso as duas espadas. A gente faz o quê? Prega a paz. Está pronto? Estou pronto, nasci pronto. É igual o Hulk, né? Acho que é o Capitão América que diz: vai logo, fica verde quando o alienígena gigantão vem. Aí o Hulk falou o quê? Esse é meu segredo. Eu só estou sempre irritado, né? Acho que foi, se irrita, fica nervoso, fica verde, fica grande. Aí o Hulk fala isso, né? Estava normal. Qual é o nome dele quando ele não é Hulk? Bruce Banner. Esse é meu segredo. Eu estou sempre irado. Virou Hulk. Porque eu não vou te chamar. Se mexerem com a minha esposa, eu não preciso te chamar. Eu estou pronto. Se mexerem com a minha mãe, eu não vou te ligar. Se mexerem com os meus filhos, eu não vou te ligar. Olha só, para eu encerrar, um pedófilo deu uma entrevista no presídio. E o entrevistador perguntou: você tem alguma maneira de analisar a vítima antes de atacar? Quais as características você escolhe numa vítima antes de violentá-la? Eu analiso se o pai é uma ameaça. Então o pedófilo está dizendo que só ataca uma criança se ela tiver uma família desestruturada, se ela for uma criança sem pai, só com mãe, ou se o pai dela é fraco.